Bem-vindo a mais uma aula de Excel aqui comigo, com o Vini Excel, e eu vou te explicar, vou te ensinar nessa aula de hoje como que você vai criar uma formatação condicional para a linha inteira. Como assim? Eu vou mostrar na prática aqui, sem mais delongas, vou mostrar na prática primeiro isso funcionando, depois eu vou fazer o passo a passo bem detalhado para vocês aprender a criar a formatação condicional para a linha inteira nas suas planilhas, tá certo? Então olha só, aqui essa planilha que está disponível para você fazer o download aqui embaixo, então fica para fazer o download da planilha para fazer na prática comigo isso aqui, tá bom? Então olha só, tem aqui uma linha, alguns lançamentos de contas a pagar, contas a receber, e toda vez que eu colocar, por exemplo, realizado, ou seja, que eu realizei o pagamento dessa conta, eu mudo para realizado, automaticamente fica verde a linha inteira. Novamente, ó, realizado, realizado, realizado. Quando for previsto, ele fica a linha branca, e quando está realizado, ele fica a linha verde. Isso é muito legal você saber fazer isso, porque principalmente nesses casos de uma planilha de contas a pagar, contas a receber, que você tem que ter uma coisa, um alerta, a planilha de alerta mostra para você determinado status, está pendente, está atrasado, está vencido, qualquer coisa. Você cria uma formatação condicional para a linha inteira e você tem com muito mais clareza essa informação aí na sua planilha, tá certo? Então vamos lá, eu vou limpar essa formatação condicional aqui e nós vamos refazer ela juntos, tá certo? Então vou limpar as regras das planilhas selecionadas e bora lá, pessoal. Então essa aqui é uma dica muito importante, como eu falei para vocês, como de fazer isso, e nós vamos utilizar, como eu falei antes, a formatação condicional. Só que nesse caso vamos utilizar uma formatação condicional um pouco diferente. É a formatação condicional com fórmulas, tá? Talvez você já esteja habituado com formatação condicional comum, aquela que pinta uma célula só, coloca uma coisa se for maior, se for menor, simples, certo? Mas nessa dica aqui eu vou te trazer a formatação condicional com fórmulas. O que você vai fazer? Então, baixa a planilha aí, você vai fazer o quê? Vai selecionar toda a tabela aqui, ou faz assim, ó, clica na primeira célula, dá um Ctrl T de tabela e ele selecionou a tabela inteira. Aí você vai vir na página inicial, vai clicar em formatação condicional, e nova regra. Nessa janelinha que abrir aqui, a gente vai clicar no último item, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então a gente vai realmente usar uma fórmula para isso. Vou clicar aqui, e quando a gente clica aqui, ó, veja que abre aqui embaixo uma caixa de fórmulas, tá? Uma caixa de fórmula. Então vai clicar aqui, e aqui o que você vai fazer é bem simples. Vai clicar na primeira palavra do status. No caso aqui, nessa primeira palavra do realizado aqui, ó, a primeira célula, que é a célula I3. Ou seja, se a célula I3 for igual, né, então aqui na barra de fórmulas, ó, igual a, entre aspas, porque é um argumento em texto, realizado, fecho aspas, aí eu vou formatar, e aqui eu vou definir qual cor eu quero, por exemplo, esse verdinho aqui. Então, se a célula I3 for igual a realizado, né, vai ser verdinho. Então, lembrando que na formatação condicional, ele só vai ser pintar, né, de acordo com a tua formatação, se for verdadeiro. Aqui está bem claro, ó, formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. Se isso aqui for verdadeiro, se I3 for igual a realizado, aí sim realmente ele pinta. Então não precisa fazer mais nada, a fórmula está praticamente pronta. Por que eu digo praticamente pronta? Porque pensa comigo, para quem já entende um pouco de Excel, mas olha só, aqui no I3, na referência, tem um cifrão antes do I e um cifrão antes do 3. O que isso significa? Significa que está travada, a minha referência a essa célula está absolutamente nela, tá? Ele está fixo, parado, fixado nela. Independentemente de qual linha seja para baixo, ele sempre vai usar essa célula I3 como parâmetro para testar se tem que pintar de verde ou não. Ou seja, se eu manter nesse formato aqui, sempre que tiver realizado aqui na célula I3, ele vai pintar todas as outras linhas de verde. É isso que eu quero? Não, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que ele se baseie somente na célula I3. Certo? Ah, Vini, então tem que fazer linha por linha, a formatação condicional linha por linha? Não. Aí que vem o segredinho do trancamento de fórmulas. Você vai tirar esse cifrão antes do 3, somente esse. Por quê? O que eu estou avisando para o Excel? Que ele tem que se basear na linha, na coluna I, sempre na coluna I, então está travada a coluna I, porém a linha 3 é a referência relativa. Ele vai se alterar conforme as outras linhas, ele vai mudando também a célula para outras linhas de forma automática. Então, esse é o segredo. Coloca o cifrão antes do I, apaga o cifrão antes do 3. Então, C, né, é igual. I3 igual a realizado. Aí eu basta dar um OK agora, que ele vai funcionar. Olha só, então o meu teste da primeira célula estava nessa célula aqui, da I3, ele veio para baixo, testou. Isso aqui é realizado? Não. Isso aqui é previsto, então fica branco. Aqui é realizado? Sim, é realizado. Então pintou de verde a linha inteira. Tá? Então, conforme você for colocando embaixo, olha só, ele vai funcionando. Vini, se eu quiser fazer agora para o previsto, que eu quero que o previsto fique amarelo, digamos assim. É o mesmo processo. Aí, nesse caso, sim, tem que fazer novamente a formatação condicional. Vou dar um Ctrl T novamente, página inicial, formatação condicional,
nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui, de novo, repito o processo. Clico na primeira célula aqui do teste, que é essa aqui. Aqui eu já vou apagar o cifrão antes do 3, determinando que eu quero que ele mude de linha. Igual, agora, ao invés de realizado, opa, que eu cliquei sem querer. Ao invés de realizado, eu vou colocar previsto. E entre aspas, porque é um argumento de texto. E aqui no formatar, aí eu vou pintar de amarelo, por exemplo. Me dou um OK. E agora, olha só, onde está escrito previsto, fica pintada a linha inteira de amarelo. Se eu mudar para realizado, fica verde. Se eu mudar para previsto, fica amarelo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como eu falei. Baixa a planilha aqui embaixo para você me acompanhar, fazer na prática essa aula, para ficar muito mais fácil de você entender, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só me procurar nos comentários aqui embaixo. É nóis, até a próxima aula.